brincadeira. A gente vai passar agora para a nossa aula. A gente vai, se Deus permitir, passar brevemente aí pelos livros históricos. A ideia é ser o mais panorâmico possível. O que é que significa ser panorâmico? Os irmãos já viram como é que o helicóptero voa? O helicóptero ele sai da pista de pouso assim, vai dar aquela carreira toda assim e vai-se embora. É assim que ele... Como é que o helicóptero voa? Fica assim, né? Pronto. Então, panorama, a ideia de panorama é essa, é a gente ficar sobrevoando os temas. Aí, hoje eu trouxe um pouco dos livros históricos, até porque a ideia é incrementar, né, a biblioteca dos irmãos, e aí tem vários esboços colocados que vão contar a história principal desses livros. Caso os irmãos queiram pregar nos livros históricos do Antigo Testamento, eu falo históricos porque no Novo Testamento nós só temos um histórico, né? No Antigo Testamento é que nós temos mais. Se os irmãos acham ou têm alguma dificuldade com o Antigo Testamento, então eu trouxe esse panorama aí, os irmãos poderão trabalhar a partir dele. Então, eu não sei se os irmãos conseguem enxergar aí, mas esses slides eles são baseados no livro do Robert Chisholm, professor no Antigo Testamento no seminário do Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Ele escreveu vários livros sobre o Antigo Testamento, inclusive tem uma série de livros muito boa, caso os irmãos tenham muito interesse mesmo, porque essa série, o foco delas são seminaristas que estão entre o seu segundo e terceiro ano, que é quando a gente começa a estudar ali as línguas originais, o grego e o hebraico, principalmente no terceiro ano. Se você tiver muito desejo mesmo, eu aconselho comprar esses livros. A série se chama Interpretação Bíblica, e aí tem vários livros. Interpretação Bíblica dos livros proféticos, interpretação bíblica dos livros de sabedoria, interpretação profética dos livros históricos, e assim vai. Você pode encontrar isso tanto na Amazon como também na Conteúdo. E esses slides eles foram apresentados no curso de teologia do Seminário Batista Regular do Cariri, pelo nosso saudoso professor, conhecido como Marcos Wilson, mas seu nome mesmo é Mark Franklin Wilson. Ele hoje está na glória, ele foi levado por Cristo no período da pandemia, era um senhor já de idade, mas ele deixou aí muitos conteúdos bons, muito material que a gente aproveita e vai aproveitar durante muito tempo aí. Então, os livros históricos, o que é que significa aí livros históricos? Não é que a Bíblia não contenha todos os livros, ou todos os livros da Bíblia não são aqueles que contam histórias? Sim. Mas os livros históricos, principalmente, eles vão tratar de períodos específicos da história, principalmente de Israel. Então, os livros históricos vão contar ali períodos específicos, datas específicas da história de Israel. Pode passar, irmão Gerson. Então, a gente começa aí com o livro de Josué. Alguém consegue me dizer por que a gente começa com o livro de Josué? Porque muito bem, irmão Lucas, porque é o primeiro livro dos livros históricos. Existe um debate aí sobre o livro de Josué ser o primeiro histórico ou ser a Deuteronômio. Porque os irmãos devem saber que Deuteronômio não é Moisés que finaliza ele. Os irmãos sabem dessa história aí, não sabem? Então, Moisés, ele morre ali antes de acabar a história de Deuteronômio, e a partir do momento que Moisés morre, uma pessoa continua esse livro. Os estudiosos, os teólogos vão pressupor, que quem finalizou esse livro foi a Josué, porque ele foi quem ficou como líder da nação de Israel quando Moisés chamado pelo Senhor. E por conta disso, tem esse pequeno debate aí sobre Josué ser de fato o primeiro livro histórico.
Mas, para todos os efeitos, a interpretação mais aceita, a interpretação mais comum dentro da academia, dentro dos estudiosos aí, é que Josué é o primeiro livro histórico. Então, Josué ali vai contar, principalmente, sobre as conquistas que Israel vai tendo, até de fato tomar a terra de Canaã, ou ali chamado a Mesopotâmia. Os irmãos já ouviram falar o significado da palavra Mesopotâmia? Já ouviu, mas não lembra, né? O irmão Alessandro disse que lembra. Isso. Toda a região de Canaã, ali a região da Mesopotâmia, de fato é uma região muito grande. Mas a terra Mesopotâmia significa terra entre rios, porque existem 2 rios que vão cortando ali a região da Mesopotâmia. Os irmãos depois, se assim Deus permitir, terão aula também de geografia, aí da geografia do Antigo Oriente Próximo, ou do Antigo Oriente Médio, e vão ver que existem 2 rios cortando ali a Israel, rodeando, na verdade, Israel. Então, Josué vai tratar de fidelidade a Deus, além das vitórias de Israel sobre os povos cananeus, é assim que a gente chama, e a divisão da terra, além também de tratar aí no nível individual, no nível pessoal, a herança de Caleb. Os irmãos devem saber que daqueles 2.600.000 israelitas que saíram da terra do Egito, somente 2 entraram de fato na terra de Canaã. Quem foram esses 2? Josué e Caleb, porque foram os únicos que nunca duvidaram que de fato Deus iria dar a terra de Canaã para o povo de Israel. Alguém perguntou alguma coisa? Não? Lembrando, irmãos, que aqui a gente está dando panorama, então a ideia é só ir passando. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, levante sua mão, que vai dar para ser feito, senão a gente só vai nas carreiras aí, talvez dê tempo nem você pegar nada. Nós temos aí a presença de Deus, é um tema que é muito, muito importante no Pentateuco, e aí por isso que também tem esse debate. No Pentateuco, os irmãos devem lembrar, quando eu falei, da última vez que eu estive aqui falando sobre Levítico, o autor do Pentateuco, no caso Moisés, ele vai dar um nome específico para Deus, ou ele vai tratar Deus a partir de uma nomenclatura específica para cada livro do Pentateuco. Em Levítico nós temos Javé, aportuguesando da forma mais rústica possível. Tem professor meu do seminário que, se ouvir eu falando Javé aí, pega uma pá e dá na minha cabeça. Mas nós temos aí Javé ou Yahué, sendo aquele que é o Senhor, aquele que desce do seu monte santo e tabernacula, quase que não sai, tabernacula entre os homens. A palavra tabernáculo não significa simplesmente um local, mas uma ação de Deus, que é a de sair da sua presença, do seu local santo, para habitar no meio dos homens. Os irmãos lembram qual é o nome ou qual é um dos títulos que o Messias recebe? Que tem a ver com essa parte de Deus habitando entre os homens? Emanuel, que significa Deus conosco. Essa é a ideia de tabernáculo, que Deus desce da sua habitação, do seu local, para habitar dentre os homens. Tanto que no final de Apocalipse, quando passa todos os eventos, João vai dizer, né? E agora Deus habita entre os homens. Alguma dúvida, comentário, questão, dicotomia? Nada em relação a isso? Posso passar para frente? Ok. Então nós temos aí a Arca da Aliança e Josué também sendo representado pela presença de Deus aí no meio do povo de Israel. Nós temos aí o poder de Deus sendo apresentado através da vida de Raabe e também na travessia final do Mar Vermelho. Isso vai acontecer outras vezes também com Eliseu, e se eu não me engano até o próprio Josué também,
acontece isso, ao invés de atravessar o Mar Vermelho, agora eles atravessam o Rio Nilo, que é um dos dois rios que circulam Israel. Então, bate-se ali um pedaço de pano na água, ao invés do cajado, a água corta-se no meio e os israelitas atravessam o rio também a pé enxuto. Nós temos aí também as pedras do céu na Batalha de Gibom. Essa história ela é muito famosa, os irmãos já ouviram ela ou já leram ela. O dia em que o sol parou. Nunca ouviram falar? A Israel precisava derrotar 5 nações, porque eles haviam feito um pacto com os gibeonitas, porque os gibeonitas enganaram eles, tinham ouvido que o povo de Israel era um povo forte, que matava todo mundo. E então Josué faz um pacto, faz uma aliança com os gibeonitas sem consultar a Deus. E por conta disso, na hora que eles fazem essa aliança, aí os povos começam a atacar os gibeonitas, sabendo que os gibeonitas estavam fazendo a aliança com Israel, e aí são 5 nações que vão ao mesmo tempo para derrotar os gibeonitas e, consequentemente, iriam também derrotar Israel. Por conta do pacto, por conta da promessa, eles precisaram proteger os gibeonitas, e aí acontece que é muita gente para pouco tempo. Então, Josué ora a Deus pedindo que o sol não se pusesse enquanto eles não derrotassem os gibeonitas. Então, quando o sol lá está parado no céu, aí chove pedra de fogo, chove pedra de gelo, tem terremoto, abre cratera, cai milhares de pessoas dentro, assim, um negócio assim, para quem gosta de filme de ação e de animações japonesas aí, é desse nível aí para cima, o negócio é bem legal mesmo. E aí, nós temos as derrotas também de alguns outros povos, como o grande povo inimigo de Israel, que a gente encontra aí até na história de Davi, um dos descendentes deles aí, gigantes. Os filisteus também são derrotados aí nesse período. Próximo slide. Nós temos, então, a necessidade do povo de Deus permanecer fiel ao Senhor de forma positiva. Se o povo se mantivesse fiel à lei de Moisés, eles receberiam todas as promessas que Deus havia feito, tanto a José, ainda 400 anos antes da saída do Egito, como também a Moisés, posteriormente aí, a 440, 480 anos depois. Eles deveriam se circuncidar, fazer a cerimônia nos montes, tanto do Ebal como Gerizim, também precisavam estar renovando a aliança através dos sacrifícios animais e outros sacrifícios que Deus pedia. A gente viu isso no livro de Levítico. Negativamente, se o povo rejeitasse a aliança, eles iriam, obviamente, se tornar idólatras, e Deus prometeu que até a 4ª geração daquele povo, e quando nós falamos de geração, não falamos geração no sentido como nós temos hoje. Hoje, uma geração gira em torno de 5 a 7 anos. Então, seu filho vai para a escola, passa ali o ensino médio, 3 anos, ali foi uma geração. Vai o outro filho para a escola, passou ali mais 3 anos, já é outra geração. Não é dessa forma. Geração aqui são pouco mais de centenas de anos. Nós temos aqui Israel é contada uma geração aqui, a geração que saiu do Egito para a geração que entra em Canaã, são 40 anos. Então, nós temos aí, até a 4ª geração, você pode contar uma média aí de 160 a 200 anos. Até a 4ª geração daquele povo sofreria os castigos que Deus haveria de dar a Israel. Há alguma dúvida? Comentário? Questionamento? Pode perguntar, irmã Alessandra. Não levanta na mão, não? Vamos lá. Um dos exemplos, nós temos Acã, que foi destruído aí, igual aos fariseus. Os irmãos lembram da história de Acã? A terra engoliu eles.
juntamente com Nadab e Abiú. Tem a revolução aí de Acã, Nadab e Abiú, oferecem também sacrifício estranho, e aí a terra abre-se e engole toda essa turma aí. Nós temos Caleb e Josué como os exemplos da fidelidade de Deus, enquanto todo o resto do povo falha na conquista por conta que não obedece a Deus. Pode passar, irmão Gerson? Nós temos também a necessidade da união entre as tribos. As tribos da Transjordânia precisavam se unir com as tribos que ficariam do lado da Cisjordânia. Nós temos aí o pecado de Acã. Os irmãos, só para os irmãos lembrarem, Deus tinha dito que quando o povo de Israel destruísse povos que ele encontrasse que são idólatras, eles deveriam não destruir apenas o povo, mas deveriam também destruir os seus pertences. O que é que acontece? Acã era um desses desobedientes, e aí ele pega uma porção de ouro, cava dentro da tenda dele e esconde essa porção de ouro dentro da tenda dele. O povo de Israel começa a sofrer derrota, começa a ficar doente, tem vários problemas, e aí são lançadas sortes para descobrir quem era que estava errando. E aí nós temos aí Acã, e logo após Acã nós vemos as revoluções, junto aí com Nadab e Abiú, que começa também a oferecer sacrifícios estranhos, oferece, na verdade, um incenso que não deveria oferecer a Deus, e eu não lembro agora a quantidade de pessoas, mas são milhares de pessoas, são milhares de israelitas que vão cair junto com Acã. A partir de Acã nós temos uma queda muito grande do povo por conta dessa obediência. E aqui nós temos algo muito interessante. O pecado de Acã, para Deus, é a mesma coisa que o pecado de Israel. Então, se Acã erra, logo toda Israel erra. Por mais que todos os outros irmãos estivessem se mantendo fiéis, Acã se mantendo em pecado, todo o povo se mantém em pecado. E é por isso que existe disciplina na igreja. Se, por mais que todos os outros irmãos estejam fiéis, um irmão que esteja em pecado, esse irmão não se arrependa do seu pecado, ou os irmãos, tendo conhecimento do pecado, como acontece lá em 1 Coríntios capítulo 5, não tomam uma atitude em relação a esse pecado, toda a igreja está em pecado. Por mais que todos os outros irmãos se mantenham fiéis, se aquele irmão estiver em pecado e não seja corrigido, toda a igreja se mantém em pecado. Os irmãos estão entendendo essa diferença? Alguma dúvida? Eu não estou sendo claro? E a ideia é essa mesmo, a ideia é confrontar mesmo, porque é só a gente pensar o contrário. Foi justo Deus pagar pelos nossos pecados? Está entendendo? Do mesmo jeito que não é justo, por causa de um, todos pagam, por causa de todos, um pagou. Isso, porque funciona assim. Deus, ele é unitário ou ele é trinitário? Deus é unitário. Entenda-se, os irmãos lembram dessa linguagem aí quando fizeram aí a escolinha aí, quando tinham lá a bolinha, aí tinha que desenhar o risquinho, aqui o unitário, aí
Hã? Deus é unitário ou trinitário? Aí tinha que colocar unitário, binário, terciário, tinha que colocar as quantidades lá. Deus é trinitário. Deus é 3 em 1. O que é que significa dizer isso? Deus é tanto aquele que compartilha de uma mesma essência, como ele é a 3 pessoas diferentes. Não é difícil saber entender isso, porque na nossa família funciona assim. A nossa família, ela é considerada uma família só. Família Silva, família Pereira, família Costa, por aí vai. Mas mesmo sendo apenas uma única família, é composta de vários membros. Os seres humanos, diferente dos anjos e demônios, não são seres unitários. Nós somos considerados uma raça. O que é que significa dizer? A gente tanto compartilha da mesma essência, então nós temos as mesmas limitações, não tem nenhum ser humano que tenha uma característica não humana. Os irmãos entendem isso aqui? Por exemplo, existe algum ser humano que é onisciente? Não existe. Existe algum ser humano que é infinito? Não existe. Então, essas características, todos os humanos compartilham. É isso que significa ser humano. São essas características que nos definem como humanos. E além de compartilharmos uma mesma essência, nós temos também uma mesma natureza. Todos os seres humanos têm uma natureza. Que natureza é essa? Pecaminosa. A partir do momento que Adão peca, não Eva, Adão peca e ele é o responsável por isso. Quando Adão peca, todos aqueles que vão nascer da raça Adão, ou seja, da raça humana, terão tanto a mesma essência, serão humanos, como terão a mesma natureza. Adão se tornou pecador. Logo, a natureza de Adão é pecaminosa. Todos aqueles que nascem da raça Adão são pecaminosos, pecadores. Tem, no mínimo, toda a essência, toda a potência necessária para ser o mais pecador que seja possível ser. Cristo é aquele que faz o contrário. E o que eu estou citando aqui não é nem minha opinião. Isso aqui é Romanos 5. Se alguém tiver dúvida, pode anotar aí, leia Romanos 5, a partir do capítulo 1 e vai-se embora. Pode ler Romanos 5 aí, que Paulo explica muito melhor do que eu. Se, através de Adão, todos ou toda a raça humana se torna pecadora, através do segundo Adão, que é quem? Cristo ou o Emanuel, através do segundo Adão, todos aqueles vão se tornar santos. Tanto para o mal como para o bem, em nenhum momento é a gente que faz nada. Nesse sentido aí, da essência da natureza. Tanto para o mal quanto para o bem, não é a gente que faz nada. Cristo é aquele que torna os homens salvos e santos também, embora exista a perseverança dos santos precisam perseverar em santidade, mas Cristo é aquele que salva e santifica, aquele que começou a boa obra em vocês, é poderoso o suficiente para finalizar, como também, por conta de Adão, todos pecam. No sentido, eu dou já a palavra, irmão, no sentido de receber as bênçãos e maldições dessa questão da natureza humana, e agora aqui da natureza divina, né? Realmente, não existe nada que a gente possa fazer. Mas o pecado individual, como acontece aqui com Acã, todos os seres humanos têm. Então, se excluísse aqui o fato de Adão ter pecado, ou se fosse possível que a gente não herdasse a natureza adâmica, assim como a gente herda a natureza de Cristo, a gente ainda tem o nosso pecado individual. Então, excluindo a natureza humana, é justo ou não é justo que nós sejamos condenados? É, porque todos têm pecado
individual. A igreja segue o mesmo padrão. A igreja, ela não é composta de pessoas separadas. Como é que Pedro e até os demais apóstolos pintam a igreja? A igreja é um corpo. Se eu tirar o meu braço fora, por mais que aquele braço esteja fora do meu corpo, ele continua fazendo parte do meu corpo. Não é porque eu estou sem braço, o braço está lá fora, que o braço deixou de fazer parte do meu corpo. Ele é do meu corpo, por mais que esteja arrancado. Se o meu braço pegar uma gangrena, os irmãos ainda conhecem a gangrena ainda? Sabe o que é uma gangrena? A necrose. Tinha muito isso quando tinha aquele povo que fumava bem muito. Aí começava pelas extremidades do dedo. Tem uma pessoa lá que mamia desse jeito. Começa pelas extremidades do dedo, aí os dedos vão morrendo. Literalmente vão atrofiando, morrendo. Aí precisa amputar. Aí entra na veia, aí começa. Aí a mão vai morrendo. Aí tem que amputar a mão. Aí o braço começa a ficar preto, a carne começa a apodrecer em vida mesmo, como se tivesse morrido o braço. Aí tem que amputar o braço. Se não cortar o mal pela raiz, todo o corpo vai apodrecendo. E essa é a ideia daqui, tanto do povo de Israel, através de Acã, como na igreja. Se a gente não corta, e entenda, o membro que está em pecado e não se arrepende. Se ele se arrependeu do seu pecado, não, já restaura logo, corre para restaurar. Igual acontece também em 1 Coríntios 5. Se arrependeu do seu pecado, ligeiro, restaura. Se ele não se arrepender, trata como gentil publicano, ou seja, corta esse membro fora antes que ele apodreça todo o corpo. O irmão ainda tem mais alguma coisa que falar? Porque tem o irmão Lucas que quer falar. Para quem não tem nada a ver. Funciona assim para praticamente todas as coisas. Bem, irmão Lucas. Foi respondido, né? Pronto. O ponto é, agora eu vou fazer a advocacia do irmão Alex. Nem tudo que se diz respeito à salvação, a gente vai ser capaz de aceitar. Porque o que a gente precisa primeiro é entender. E aí a gente tanto leva para esse lado, né, da questão de um pecou, todos pagam, como para o nosso lado. A gente até canta um hino que se diz assim: não sei por que de Deus o amor de Deus a mim se revelou. Por que razão o Salvador, para si, para ele, me resgatou. Canta o hino desse jeito. Aí o que é que diz o coro? O que é que diz o refrão? Mas, ou seja, apesar disso, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, que não é meu, é dele, e eu recebo por herança, até o dia final. É nisso que a gente precisa ser honesto. Se eu não entendo por que tantas pessoas vão ser condenadas, inclusive, foi lido hoje o texto em Provérbios que diz isso, que Deus fez até o ímpio para o dia da calamidade. A palavra ali, calamidade, significa julgamento mesmo. Até o ímpio foi criado para o julgamento. Por mais que eu não entenda isso, eu não sou obrigado a aceitar de pleno coração aberto. Eu vou abraçar isso aqui. Não. Mas que eu preciso entender que Cristo me amou, mesmo eu pecando contra Ele, mesmo eu nunca merecendo nada dele, assim como Ele vai julgar aqueles que jamais quiseram se arrepender, que nunca quiseram se arrepender, mesmo eles não tendo parte com Adão lá no dia que Adão estava lá no Jardim do Éden. Ficou claro isso? Irmãos, deixe-me perguntar, temos 10 e 11. Mais 10, né? Irmão, eu não vi não, perdão, irmão Henrique.
Quebrar a cabeça. Muito bom. E aí, finalizando o último livro, a última parte aí do livro de Josué, o Senhor cumpriu a sua promessa da terra, a sua presença era suficiente para conquistar ela, e é importante a gente entender isso porque, diante de toda a história que a, a gente vê, tanto finalzinho de Deuteronômio como no livro de Josué, todos aqueles que abandonaram a Deus ou que não tiveram fé em Deus foram aqueles que não conseguiram entrar na terra prometida. Os irmãos devem lembrar que uma das cláusulas da aliança, uma das questões que são colocadas na aliança, é que a terra prometida ela é um local de descanso. Em várias vezes, durante o Pentateuco, a gente vai ver que Moisés diz que Canaã é a terra que mana leite e mel. Por que leite e mel? Os irmãos já pararam para pensar por que fala isso? Será alguma coisa obscura que tem que ir lá no hebraico para pensar? Leite e mel. Isso, a gente colhe mel, assim como a gente também tem que colher o leite. De certa forma, tem que colher o leite, né? Mas por que eles mencionam leite e mel? Lembra? Terra que mana leite e mel. Relacionada à fartura. Vamos pensar em cana-de-açúcar. Como é que a gente adoça nossas coisas hoje? Com açúcar. Era bem facinho o açúcar naquela época, não era? Não era não? Tanto leite como mel, naquela época, eram artigos caros. Lembram que a gente está passando um período ali que a pecuária e as questões também relacionadas ao agro estão evoluindo. Não, faz o L não, tenha calma aí. O Egito é aquele que é responsável por criar essas questões de irrigação e tudo mais. Eles é quem vão começar realmente a desenvolver, tanto que é considerada a nação mais tecnológica da época. Mas Israel não tinha toda essa tecnologia e eles estavam aprendendo ali como era que de fato cultivava e produzia o leite de fato. Então, tanto leite quanto mel eram artigos caros, eram artigos difíceis na época de se encontrar. Não era que não existia, mas era difícil. Imagina você ir para uma terra que você podia pegar com um balde de leite e pegar com um balde de mel. É muito mais do que uma terra produtiva. É uma terra sem igual. Canaã é a prefiguração, é o arquétipo, é a sombra do que é a salvação. Canaã, para Deus, para o povo de Israel, é a salvação da terra do Egito. Por mais que a terra do Egito oferecesse todo tipo de prazer possível, Canaã é que de fato era a terra de Deus, porque lá era o único local em que se manaria, se teria em abundância leite e mel. Mas para isso era necessário que o povo de Israel se mantivesse fiel, pois do contrário, ao invés de receber salvação, ou no caso de entrar na terra que mana leite e mel, eles receberiam os julgamentos, que no caso seria a condenação. Irmão Willis.
Isso, muito bem. Lembrando que eles eram cabeças federais, eram os representativos, né? Não, Alex? Ok. Alguma dúvida? Questionamento, dicotomia, dilema? A irmã Renata levantou a mão? Não? Ok. Então, passemos para Juízes. Eu acho que não vai dar tempo de chegar nem na metade. Os temas aí de Juízes. É que os irmãos estão tudo já cochilando aí, eu digo, pronto, aí vai correr. Vamos lá. Então, o Juízes começa mostrando aí que Israel fracassou na conquista. Oxente, como é que em Josué o Israel conseguiu e em Juízes Israel fracassou? O tema principal, o mote, o lema, né? A frase que é principalmente dita ali em Juízes é que nessa época não havia rei e cada um fazia o que queria. No caso, por não haver uma liderança, de fato, Israel olhou para os povos ao redor e viu que todos eles tinham rei, tinham uma corte, tinham hierarquia. Por não haver essa hierarquia política dessa forma, eles se achavam inferiores aos povos cananeus. E por conta disso, pediram um rei a Deus. Pediram, na verdade, através de Samuel, que é um dos livros históricos, e depois a gente vai ver. Mas, enquanto Israel mantinha-se em pecado, mantinha-se em idolatria, principalmente, Deus enviava castigo ao povo de Israel. Um povo vinha e dominava Israel, tal qual o Egito fez, e posteriormente a Babilônia também. E depois disso, Deus enviava um juiz, no caso, uma pessoa que era guiada pelo Espírito Santo, para que essa pessoa libertasse Israel do jugo da escravidão desse povo que o próprio Deus havia enviado para castigar Israel. Então, nós temos aí a perspectiva humana, a conquista incompleta por conta do poder militar dos habitantes da terra. E nós temos aí também na segunda parte de Juízes, que existia um período focalizado na idolatria do povo de Israel, e esse ciclo, o ciclo é a opressão, clamou a Deus através do livramento de um juiz, e depois um período de paz, quando Israel decidia obedecer a Deus. Então, toda vez que Israel desobedecia, vinha a opressão. Depois disso, Israel chorava, reclamava com Deus, envia um juiz. Deus enviava o juiz, o povo passava ali um período de alguns anos em paz, porque obedecia a Deus, e depois voltava a fazer essa mesma coisa, voltava a essa mesma prática. Pode passar o slide. Não é muito diferente de hoje. Na verdade, eu acho que ainda era menos pior, mas vamos lá. Então, na parte central do livro de Juízes, nós temos aí Deus elaborando os temas do prólogo, através da ilustração dos principais temas, como a tendência do povo de Israel para pecar, o julgamento disciplinador de Deus e a disposição de Deus para livrar o povo. E é muito interessante isso. A gente reclama muito, ou pelo menos eu já ouvi muitas reclamações, de quando Cristo fala de quantas vezes, qual é o cálculo mínimo necessário para a gente perdoar uma pessoa. Os irmãos lembram aí? 70 vezes 7. Quanto é que dá? Vamos ver os matemáticos aí. Hã? Quanto? 749? Então é 490. 490 vezes. Rapaz, pastor, eu já perdoei essa pessoa 490 vezes. Não posso perdoar a 491, não. A ideia lá é que, assim como Deus perdoa indefinidamente ou infinitamente a gente por conta do nosso próprio pecado, nós temos que ser, no mínimo, humildes para poder perceber que as outras pessoas também são pecadoras como nós somos. E se perdoar também quantas vezes for pedido perdão ou quantas vezes for necessário. Qual é o ponto aqui? Esse Deus
de Juízes é o mesmo Deus que Jesus prega no Novo Testamento. E é importante se dizer isso porque existe ainda, infelizmente, uma filosofia mundana, porque isso não é bíblico, existe uma filosofia mundana em que as pessoas dizem que o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo, e não é. O Deus do Novo Testamento, ele pode ter mais paciência, como diz Pedro. Pedro diz, o julgamento de Deus, ele não demora, antes pelo contrário, ele tem paciência para que todos cheguem ao arrependimento. Mas por que que Deus agora tem uma paciência diferente da paciência do Antigo Testamento? Alguém arrisca dizer? Qual é a diferença da aliança do Antigo Testamento para a nova aliança? Cristo. A paciência de Deus em não castigar o seu povo ou nem não castigar a terra é por causa do seu próprio Filho. No Antigo Testamento, Cristo não havia morrido ainda. No Novo, sim. E a gente vê que o ciclo acontece, esse ciclo de pecado, pede perdão, Deus perdoa, tudo bem. Pecado, pede perdão, Deus perdoa, tudo bem. Acontece desde a época de Adão. Aqui a gente só vê mais enfatizado em Juízes, porque em Juízes o povo está procurando uma forma de se desvencilhar da teocracia. Os irmãos não sabem o que é, nunca ouviram falar teocracia? Qual é o modelo de governo que o nosso país segue? Quando a gente fala em eleições, presidente, é do demônio? Tem uns professores de direito que dizem, né? Rapaz, democracia é coisa do demônio, rapaz, o povo não tem sabedoria, não. Nós seguimos a democracia. O Brasil já teve outro tipo de modelo? Não? Já? Qual foi o outro tipo de modelo que o Brasil já teve? Monarquia. Então, no Brasil já teve a monarquia, que é o governo de um rei, e hoje nós temos a democracia, que é o governo de uma pessoa escolhida dentro do povo para poder governar o povo. Nós temos também nenhum tipo de governo, os irmãos sabem como é que se chama esse termo aí? Quando não tem nenhum governo? Pode dizer, irmão Gregório está dizendo ali. Anarquia. Então, monarquia, governo de uma pessoa. Anarquia é sem governo nenhum. E tem mais um que eu estou me esquecendo, que é o modelo que a Inglaterra segue. Alguém me ajuda? Como? Parlamentarismo. Eu acredito que deve ter outros irmãos que são... Militarismo também, que já teve no Brasil também. Então, nós temos aí vários tipos de governo, e o governo que Israel tinha, que Israel deveria seguir, era o da teocracia. O que é o governo da teocracia? Ao invés de ser uma pessoa no governo, ou de ser um parlamentar, ou qualquer coisa do tipo, é o próprio Deus quem governa o povo. E, já dando aí uma triste notícia para os irmãos, quando chegar em Apocalipse, quando o Messias voltar para poder restaurar o seu governo do trono de ferro, adivinha qual é o governo que ele vai instaurar? O governo da teocracia. Gostando ou não, Deus vai instaurar o governo da teocracia. Não vai existir monarquia, não vai existir mais nada disso, vai ser teocracia. Só que Israel não queria a teocracia, porque, novamente, como eles tinham Deus como seu governante, eles se achavam inferiores, porque todos os povos ao redor tinham monarcas, e eles não tinham. E por isso eles quiseram imitar os povos cananeus. Aí pode passar, irmão Jefferson. Por conta disso, nós vamos ter aí muitos embates. Nós temos aí, já vai dar 10h30, né? Mas não toca 10h30, né? Nós temos aí no final do livro. Não, mas aqui eu estou no slide 10 ainda, falta 43, viu?
nós temos aí o povo abandonando a Deus e a herança através da idolatria. Nós temos também, por conta disso, da idolatria, imoralidade e violência. E é muito interessante isso. Tem um autor apologeta, que ele é conhecido entre nós, os evangelicais, né? Os reformados, as pessoas que estudam não apenas os batistas regulares, mas inclui também presbiterianos, inclui batistas aliancistas. Um teólogo chamado Francis August Schaeffer. Ele é conhecido como o profeta do século XX, porque tudo que ele falou na década de 40 e 60 está acontecendo hoje. Ele escreveu vários livros, tem 23 livros escritos sobre isso, sobre a apologética, sobre a defesa da fé cristã no nosso século. E ele fala uma coisa muito interessante. A partir do momento que o povo, ou que uma nação, abandona Deus, essa nação ela vai cada vez mais tender à bestialidade. O que é que significa isso? O pecado, ele faz com que os seres humanos sejam piores do que os animais. Um ser humano entregue totalmente ao pecado, ele age pior do que um animal. A gente pode citar aqui como exemplo só um mesmo, e eu espero que eu não seja censurado porque está gravando, né? Eu espero que a igreja não tome um processo, o que eu vou falar agora, mas esse nome ele é proibido falar, o senhorzinho do bigode, que iniciou lá daquelas guerras no meio do século XX, pode falar, não dá problema não? Pronto. Adolf Hitler. Os irmãos já leram algumas coisinhas que ele fez no período da guerra, os irmãos já leram? Sabe o que é que ele fazia com as judias que estavam grávidas? Tem um livro, eu não lembro o nome do autor agora, mas pode pesquisar aí na Amazon, chamado Os Bebês do Holocausto. O título é esse, Bebês do Holocausto. Sabe o que é que ele fazia com essas mães? Cesariana, sem anestesia, abria a barriga da mãe, ela sentia a dor, mas ele dava lá um remédio para que ela se mantivesse consciente, acordada. Pegava o bebê, jogava o bebê para cima, para esse bebê cair no chão, ver se ele sobrevivia e mais. Quando era gêmeos, ele mandava cortar um dos seios da mãe para ver qual dos dois bebês ia sobreviver mais tempo. Então, isso aqui é só uma das outras atrocidades que se cometeram. Os irmãos devem ter assistido aí os filmes, o menino do pijama listrado, o pianista, a lista de Schindler. Se você tiver estômago para isso, assista. O ser humano totalmente entregue ao pecado, ou seja, o ser humano que abandonou a Deus, vai cada vez se tornando pior do que um animal. Os irmãos já têm visto o que é que tem acontecido com a sociedade brasileira, as coisas que o Senado tem tentado aprovar? Não viram, não? Pesquise só um pouquinho aí depois. Não diga que isso foi eu que mandei, foi eu que disse aos irmãos para estudar, não. Pesquise só um pouquinho depois os projetos de lei que andam tramitando no Senado. Um dos principais que a gente luta é para tirar a Bíblia de circulação ou para mudar alguns artigos da Bíblia, como já aconteceu em alguns estados. Tem alguns estados que já mudaram, pediram para mudar algumas partes da Bíblia porque é considerado xenofóbico, é considerado transfóbico, é considerado, enfim, esses fóbicos todos aí que o pessoal inventa. Mas o grande ponto é, Israel abandonou a Deus, abandonou a teocracia, e por conta disso, a idolatria que se instaurou em Israel foi algo tão absurdo que eles começaram a cometer práticas como o assassinato de crianças. Tinha o Moloque lá, né, o totem de madeira com a boca aberta, que ficava um carvão lá e um lixo pegando fogo constantemente. E aí eles jogavam crianças que nasciam surdas, que nasciam cegas, que nasciam com os membros atrofiados, eles jogavam essas crianças no fogo, e até mesmo crianças que não nasciam com nenhum problema, eles ofereciam em sacrifício a Moloque quando eles achavam que a terra não era fértil o suficiente. Essa é apenas uma das práticas que Israel adquiriu através da idolatria que eles tinham
copiado dos povos cananeus. Quando uma nação, quando um povo abandona Deus, a tendência é cada vez mais se tornar bestial, se tornar cada vez pior do que um animal. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira e que nos ajude também a não sermos como Israel foi no período dos juízes e a sermos como Josué foi em seu período, sendo fiel até a morte. Irmão Cícero, para a gente finalizar, e a palavra está com quem já é de direito. A resposta é como? Como é que ele é 3 em 1? A resposta é o ovo. O ovo. Quantas partes tem o ovo? É bem simples. Quantas partes tem o ovo? Casca, clara e gema. Mas continua sendo ovo? Continua sendo ovo, tem essas 3 partes, é um ovo ainda. E engraçado, o ovo só é ovo se tiver as 3 partes. Se você tirar a gema, é só a gema do ovo. Se tirar a clara, é só a clara do ovo. Se tirar a casca, é só a casca do ovo. Mas quando junta os 3, aí é o ovo. O senhor pensa sobre o ovo, aí quando for semana que vem, a gente debate. Deus abençoe. Bebês do Holocausto. Se o título não for esse, é bem parecido com esse. É Crianças do Holocausto, Nascituros do Holocausto, alguma coisa assim. Mas é bebê, eu acho que é Bebês do Holocausto. É um livro, ele não é pequeno, irmãos. Ele é calhamaça. Ele deve ter em torno de 300 a 400 páginas. Mas é um livro que, se você gosta da temática, vale a pena ler.